Oi, eu sou Lucky Curiango e pra mim, o melhor filler que tem é aquele do Itachi fritando o ovo. Episódios filler. Aquilo que acontece quando um anime não quer parar de lançar episódios, mas o seu mangaka exausto tá lutando pela própria vida pra lançar o próximo capítulo. Então, ao invés de continuar a história de verdade nos próximos episódios, ou dar uma folga pro pessoal que faz o anime, o estúdio responsável por fazer o anime simplesmente inventa uma história nova de última hora, que normalmente é ruim, chata, cheia de piadas que raramente são engraçadas e só serve pra deixar um fã desavisado muito confuso. Eu acho o filler um negócio extremamente curioso, porque é ruim pra todo mundo. Os fãs não gostam, porque atrapalha o anime que eles estavam vendo. Os criadores não devem gostar, porque atrapalha a história que estavam desenvolvendo. E o estúdio tem trabalho a mais a troco de basicamente nada. Ou seja, episódio filler é um negócio que ninguém que tá envolvido nessa equação gosta, e mesmo assim, eles são muito comuns na maioria dos animes mais populares do mundo. É o Goku aprendendo a dirigir, a Sailor Moon que tem literalmente uma porcentagem maior de episódios filler do que episódios não filler durante o seu anime inteiro, e o Naruto que parece que a cada 3 episódios, um deles era sobre a equipe 7 tentando tirar a máscara do Kakashi, ou o Naruto robô, ou o Might Guy nadando de sunguinha rosa. Isso tudo faz eu me perguntar, se anime tem tanto filler pra cima e pra baixo, algum desses tem que ser bom, né? É de se imaginar que se os caras continuarem tentando, uma hora eles vão acertar e fazer um arco filler bom, talvez até tão bom quanto o material original. É aquele teorema de que se você tiver macacos infinitos digitando em máquinas de escrever infinitas, uma hora eles vão escrever o roteiro inteiro de Minions 2 igualzinho ao original. Se os caras ficam fazendo filler sem parar, uma hora eles vão fazer algo bom, talvez até algo muito, muito bom. Então, eu decidi tirar as minhas próprias conclusões sobre a qualidade dos arcos fillers, e eu decidi fazer isso com um dos meus mangás favoritos de todos os tempos, One Piece. Por mais que eu nunca tenha assistido muita coisa do anime de One Piece, eu já li o mangá de One Piece do primeiro capítulo ao mais recente algumas vezes. Se tem algum lugar que eu possa gostar dos arcos fillers, é exatamente aqui. Por isso, lá vamos nós pra ver todos os arcos de One Piece e analisar eles nesse vídeo. Não só isso, mas eu também vou ranquear, fazer um top 3 dos melhores arcos fillers de One Piece inteiro, pra que se alguém quiser assistir algum filler, pode saber exatamente de onde começar. Quando eu comecei a fazer esse vídeo, eu não fazia ideia da loucura que tava por vir. De acordo com esse comentário no Reddit do CineVip, essa aqui é a lista de arcos fillers do anime de One Piece. Se tem uma coisa que eu sei, é que eu deveria confiar em estranhos na internet. Então, eu vou usar a lista desse cara pra me guiar sobre quais episódios e arcos são filler. E já tem um spoiler de quais deles são bons, porque o nosso amigo do Reddit aqui, além de tudo, escreveu quais fillers alguém deveria assistir ou pular. Eu vou ver todos, independente dos comentários dele, mas certamente ter uma segunda opinião vai ajudar. Sem mais delongas, vamos ver uns fillers. Ilha do Navio de Batalha, episódio 54 ao episódio 60. O arco começa com uma garotinha loira olhando pela janela, usando o que parece ser um chapéu de papa mirim. A gente vê que ela tá presa em um navio da marinha. Ela tenta escapar, dando um chute no saco do marinheiro que tava trazendo o jantar dela. Ela dá like no sofrimento dele e foge. Rapidinho, a tripulação inteira do navio começa a correr atrás dela no meio de uma tempestade. Seja lá o que essa garota for, ela parece ser muito importante. E mesmo no meio de todos esses marinheiros, ela escapa de vez, pulando em um barquinho no mar e rezando pra um certo vovô Ryu proteger ela. O episódio vai para um marinheiro sentado em um trono, que parece ser uma mistura de Fofão com o Jabba the Hutt. O Fofão aqui diz que essa garota era a melhor pista que eles tinham pra achar uma tal de Dragonita. E ele pede pra uma outra pessoa ir atrás dela. Um mercenário com cabelos de Jimmy Neutron, magrelo e com óculos de sol. Eu não sei se a minha expectativa era muito baixa, mas eu tava impressionado. O design dos personagens parece criativo e engraçado. E o filler tava tentando me contar uma história que parecia, no mínimo, um pouco interessante. Finalmente, o episódio vai pro Chapéus de Palha. Importante adicionar que esse arco se passa depois de Logtown, mas antes de Reverse Mountain. Momentos antes do Chapéus de Palha irem pra Grand Line. Na Mary, os meninos estavam pescando e vem um local cheio de pássaros circulando. Achando que teria um peixe, o Luffy estica os braços e puxa pro barco dele o que esses pássaros tanto pareciam estar interessados. Obviamente, não é um peixe, e sim a garota do começo do episódio. Quando ela chega no navio, o Luffy, sem querer, joga um PNG do Zoro em direção ao mar. Olha que foda, cara! Os caras não se deram o trabalho de animar isso por um único segundo. Isso sim é filler de verdade. O orçamento do episódio é 2 balas de coco e uma latinha de Red Bull sem açúcar. Não se preocupem, eles recuperam o PNG do Zoro. Os Chapéus de Palha conversam com a garota, que se apresenta como Apis, e explica que a marinha estava atrás dela. Mas antes que ela possa explicar muita coisa, uma armada da marinha ataca eles, e a situação começa a ficar perigosa. Quando parece que a marinha vai conseguir afundar a Going Mary, uma gaivota para no navio e
depois da Apis encarar ela por alguns segundos, ela diz que uma corrente de vento tá chegando e que eles podem usar isso pra escapar. A garota vestida de papa consegue ler mente de gaivota. Pai Xandu! Oda gênio. Usando esse vento, os chapéus de palha escapam da marinha e, sem querer, acabam se perdendo. Depois de algumas brincadeiras com monstros do mar no Calm Belt, uma péssima cozinha da Apis e mais algumas enrolações pra comprar tempo, os chapéus de palha levam a garota pra casa. A tal da ilha Warship, que dá nome ao arco. Chegando lá, fica claro, a Apis não é a única pessoa usando o chapéuzinho de papa. Ela vem de uma ilha de usuários de chapéu de papa. No meio dessa galera toda, tem o avô dela, Bokuden. Dá pra ver que ele é velho, porque assim como ele, o chapéu dele abrocha. Eles vão até a casa desse idoso, que explica que existe um mito que no passado viviam dragões milenares nessa ilha, e que seria possível remover uma tal de dragonita desses dragões que poderia ser usada para fazer um elixir de imortalidade, e por isso que a marinha estava atrás deles. Enquanto eles ouviam esse lenga-lenga todo, a garotinha escapa e vai até uma caverna misteriosa, onde ela encontra um dragão careca e velhinho. O Luffy, procurando a comida que a garota levou pro dragão, encontra eles. Agora sim, nós descobrimos os detalhes desse arco. Esse dragão é velho e aparentemente tá longe do seu ninho. Ele tá solitário e quer voltar pra casa. Além disso, a Apis é uma usuária de fruta e ela tem o poder da fruta do sussurro, fazendo com que ela consiga ouvir pensamentos alheios e assim se comunicar com esse dragão. Ele é o tal do vovô Ryu que ela mencionou mais cedo. Um dragão de uma ilha chamada de Ilha Perdida, que só quer encontrar essa ilha de novo para voltar pro ninho dos dragões. A história desse dragão é de cortar o coração, de verdade. Um dragão idoso que ficou para trás na última migração do seu povo e é incapaz de voar para se encontrar com eles. Permanentemente preso nessa caverna, incapaz de viver junto com os seus semelhantes. Obviamente, o Luffy topa ir junto com o vovô Ryu pra Ilha Perdida e esse vira o novo objetivo do grupo como um todo. Enquanto isso acontecia, a marinha não ficou parada. Ao invés disso, o Fofão e o Jimmy Neutron colocaram uma frota inteira da marinha pra cercar a ilha e impedir que a garota escapasse. No próximo episódio, os Chapéus de Palha decidem construir um carrinho pra empurrar o dragão velho pros lugares. A gente vê como o trio monstro desmata a floresta com musiquinha royalty free. Cada um do seu jeitinho de fazer desmatamento. O grupo se separa, cada um fazendo a sua parte do plano pra pegar a Mary e empurrar o dragão velho pra longe dali. O Usopp pega um bambu e... Vixe! O Panda Man aparece no meio dos marinheiros e o Jimmy Neutron tenta impedir os Mugiwara. A gente descobre que ele tem a fruta da foice e é capaz de lançar ventos cortantes. Nada do que a marinha tenta funciona e os Chapéus de Palha conseguem escapar em direção ao mar. Eles amarram o dragão na Going Mary, que até o final do arco vai ficar rebocando esse dragão velho na balsa dele. Próximo destino, Ilha Perdida, que por sinal ninguém faz ideia de onde é. Tem uma enrolação tremenda, de novo, enquanto o pessoal tenta descobrir o caminho pra Ilha Perdida. Mas uma hora o dragão velho Gaga diz que lembrou o caminho pra ilha e a gente consegue ir até lá, passando por o que parece ser uma miragem. Os nossos protagonistas chegam em uma ilha misteriosa. Lá, a gente vê o que parecem ser ruínas de alguma espécie de civilização antiga, que não existe mais há séculos, talvez até milênios. A Nami vê um saci. A minha avó dizia que redemoinho assim é saci. Esse aí é saci na certa. Explorando a ilha, a gente descobre que essa ilha perdida que a gente tá é a ilha perdida errada. Na real, a ilha perdida não é nem essa, nem a ilha do navio de batalha. É uma terceira ilha secreta que a gente não conhece. Meu Deus. O plano então seria voltar a procurar ela, mas lá vem o nosso mercenário Jimmy Neutron tentar impedir a gente de fugir mais uma vez. O Zoro bota a bandana, diz que tá pronto pra lutar com ele e eu já tava preparando a pipoca. Demorou, mas a gente ia chegar na grande luta do arco, Zoro versus o cara do cabelo engraçado. O espadachim contra o cara da fruta do corte. Não vai ser a melhor luta do mundo, mas esse arco tava ficando uma baita enrolação e eu tava pronto pra qualquer tipo de ação ou diversão. O Zoro encara o mercenário, botando a espada na boca. Respira fundo pra começar o combate e a câmera mostra o teto. E depois umas pinturas rupestres. Sabe, eu acho que mais histórias deveriam fazer isso. Quando você acha que vai começar a luta, bota a câmera em qualquer outro lugar. Imagina quão melhor seria o final de Vingadores Ultimato se ele fosse assim. Avengers! Assemble. De volta ao One Piece, ao invés do Zoro e do Jimmy Neutron continuarem brigando, o Luffy e a tripulação deles saem correndo, com o dragão e o mercenário só corre atrás deles.
O Zoro surfa na árvore atrás do mercenário. De verdade, essa perseguição inteira parecia mais um sketch do Benny Hill do que uma cena de One Piece. É óbvio que mais uma vez os protagonistas conseguem escapar e deixam o mercenário pra trás. Mas dessa vez o fofão em pessoa também vem atrás deles. E antes dos Chapéus de Palha conseguirem voltar pra Ilha Warship, a marinha faz um bloqueio de navios que impede eles de seguirem em frente. No próximo episódio então rola aquela clássica briga de Chapéus de Palha contra a marinha. O trio monstro farmando a aura deles, batendo em rios de marinheiros. O Usopp explodindo o super canhão deles com uma bala de canhão certeira. E parecia que tudo ia dar certo pros nossos protagonistas e a gente conseguiria escapar. Mas o mercenário Cabelinho mais uma vez aparece e impede todos com um corte no ar. Além disso, ele trai o fofão, dizendo que ele vai pegar a Dragonita pra si mesmo, porque se ele conseguir a imortalidade, ele vai se tornar um ser perfeito. O mercenário captura a pequena Apis e quando parece que tá tudo perdido, o dragão velhote acorda e fica muito, muito bravo. O vovô Ryu dá um gritão que assusta todo mundo. Joga o mercenário na água e começa a voar na direção do barco principal, fazendo som de avião a jato. Eles reusam a mesma cena dele se aproximando vezes demais. Kalel, não! Vou no banheiro. Mas antes que eles cheguem no navio do fofão, eles derrubam o vovô Ryu do céu com tiros de canhão. O Luffy se encontra com ele, promete que vai proteger a Apis e acontece o momento One Piece do arco. A maioria dos finais de arco de One Piece tem esse momento, e mesmo esse sendo um filler, também tem. A hora em que tudo parece que vai dar errado, mas o Luffy fica sério e para de fazer piadinha. Faz um discursinho farmando aura. Normalmente é com ele segurando alguma coisa, tipo a bandeira do Chopper, ou o pezinho do Doflamingo, ou nesse caso, um arpão que foi lançado para matar o dragão. Com as últimas forças dele, o vovô Ryu faz um grande grito e todo mundo percebe. Ele não só tá gritando para assustar e atordoar todo mundo, ele tá gritando para chamar os seus amigos, e logo uma manada de dragões vem no horizonte. Manada? Como é que é o coletivo de dragões? Vou dar uma olhada. De acordo com o Reddit, o coletivo de dragões é uma trovoada de dragões. Tá, porra, muito rápido. Trovoada. Nossa. Bom, você aprende uma coisa nova todo dia, né? Trovoada de dragões. Onde é que a gente tava mesmo? Ah, é. O dragão velhote grita com força. Tanta força que ele grita e morre. O Luffy fica muito puto e destrói o navio do fofão com um chute. Aqui, a gente tem um dos principais problemas com o anime de One Piece, que obviamente também vai acontecer nos episódios filler. Os caras da Toei que fazem o anime de One Piece são tão gênios que eles perceberam que a nova geração gosta mais de assistir vídeos quando tem alguém fazendo react, certo? Certo. Então, eles foram lá e botaram react no próprio anime. Não precisa de mais ninguém fazendo react, eles já botaram a cena ali com todo mundo reagindo. Toda vez que acontece alguma coisa grande no anime de One Piece, os caras simplesmente cortam pra cenas mostrando como todos os personagens envolvidos reagiram a isso. Depois de tudo isso, o arco acaba com um terremoto. A ilha perdida surgindo no fundo do mar. Nós descobrimos que os dragões milenares são chamados assim não porque eles vivem 1000 anos, mas porque eles retornam para essa ilha a cada 1000 anos. Não só isso, esse ninho dos dragões milenares não é só um ninho, mas também um cemitério. Os dragões que vão até ali muitas vezes vão para morrer e renascer. Então, o vovô Ryu, que tinha morrido momentos antes, renasce como um filhotinho de dragão que parece o galinho Chicken Little. É bonitinho, mas dragões e seu ciclo de Sansara e renascimento eterno realmente não é o que eu esperava do primeiro arco filler de One Piece. As coisas mais estranhas que a gente tinha visto na história até agora era um cara que parecia um tubarão e um fumante compulsivo. Aí do nada, toma, dragão, renascimento, chapéu de papa e galinho Chicken Little. Um pouco demais, não? No final, o Luffy ainda bate no mercenário de cabelo esquisito, mandando ele sair voando igual a equipe Rocket. A Apis diz que adora o chapéu de palha e o Sanji ainda fica com a receita de pãozinho recheado de porco do velho da ilha. E é isso. Assim acaba o primeiro filler de One Piece. É até uma escolha curiosa, porque o último episódio desse arco filler acontece na primeira metade do episódio 61, e a segunda metade é ele subindo a montanha reversa, que é tipo um ponto extremamente importante da história de One Piece. A transição entre arco filler e plot importantíssimo acontece no mesmo episódio. Meu review final pro arco da ilha de navio de batalha: a Apis é bem carismática. A história, por mais que não tenha me emocionado, é bonitinha. A animação ruim adicionou uma comédia pra todo esse arco. Afinal de contas, ela deixou tudo muito mais engraçado, até quando não era pra ser. E de verdade, a
definição que eu tenho pro primeiro arco filler de One Piece é divertido. Só isso. Não é o melhor arco que eu já vi, mas de verdade não é o pior. A minha nota final, 3 de 5 chapéus de papa pra esse arco. Colocando no nosso top 3, ela fica tranquilamente no primeiro lugar. O melhor arco filler de One Piece que eu já vi. Também o único. O próximo arco filler tá listado naquele post do Reddit como Alabasta Mini Filler. São 3 episódios meio aleatórios no processo dos chapéus de palha cruzarem o deserto pra enfrentar o Crocodile. No mangá, esse processo de cruzar o deserto leva tipo 2 capítulos. No anime, aparentemente leva 10. E 3 desses episódios são quase que 100% de conteúdo filler. Cruzar um deserto deve ser a coisa mais interessante de todas, já que eles colocaram tanto conteúdo nesse meio, né? Mini Fillers de Alabasta, episódio 98, 99 e 102. O primeiro desses mini fillers é o episódio 98, e começa com o conteúdo do mangá, com o Chapéu de Palha e a Vivi cruzando o deserto de Alabasta e o Luffy comendo um cacto, que deixa ele completamente chapado e alucinando. No mangá, o Chopper dá um tranquilizante pro Luffy e resolve esse problema. Aqui, graças a esse surto todo do Luffy, o grupo acaba se separando, e a Nami e a Vivi são capturadas por piratas do deserto, que são como piratas normais, mas eles andam de barco no deserto. Com um chapeuzinho de frevo. O Luffy se lança na direção deles, mas no processo quebra o mastro do navio dos caras, e a gente descobre que, na realidade, os piratas do deserto são gente boa. Eles levam esse negócio todo do Luffy quebrar o mastro deles de forma extremamente amigável, e o Luffy faz amizade com eles. Enquanto isso tudo acontecia, a gente vê o Ace, em outro pedaço do deserto de Alabasta, brigando com um caranguejo. Isso não tem nada a ver com o plot do episódio, muito menos com o plot de Alabasta como um todo. Mas os caras do anime botaram o Ace derrotando um caranguejo gigante. Eu acho que vocês também deveriam ver. Ele também brinca de mímica com um lagarto logo depois. Não me pergunta por quê, eu não faço a menor ideia. De volta aos piratas do deserto, o Luffy diz que ele quer consertar o barco deles. Afinal de contas, foi ele que quebrou e ele gostou desses caras. Então, eles combinam que 2 membros da tripulação deles vão ir juntos com o Luffy e a Vivi coletar madeira em uma cidade próxima. Tem uma garota revoltada que vai com eles, chamada Rasa. Ela é meio ninja e aparece dando mortal. Eu gostei dela. O Luffy e a Vivi saem velejando de barquinho do deserto junto com essa dupla em busca de madeira. Será que eles estão indo no município de Joá buscar madeira? Eu ouvi dizer que tem muita gente levando madeira até em Joá. Enquanto isso tudo acontecia, o resto dos chapéus de palha são atacados por bandidos do deserto. Mas não se preocupe, eles não precisam nem lutar contra esses bandidos, porque aparece um besouro rola-bosta gigante que rolou uma bola de bosta tão grande que é capaz de esmagar um homem adulto. O capitão dos piratas do deserto diz que cerca de 100 pessoas por ano morrem com acidentes relacionados aos besouros rola-bostas de Alabasta. O que, de acordo com essa imagem certamente não confiável que eu achei na internet, colocaria eles no mesmo nível de letalidade que elefantes e leões, e acima dos tubarões. E quem disse que Lucky Curiango não é biologia? Enfim, a montanha de fezes é tão grande que faz com que os bandidos do deserto corram com medo. O Zoro corta essa bola enorme. Detalhe interessante, não com as espadas dele. Ele claramente usa 2 espadas genéricas para cortar isso. Esperto. O Sanji chuta o resto dos pedaços até eles ficarem pulverizados e pronto. Eles estão seguros. A única coisa que eu consigo pensar é: que porra que acabou de acontecer na minha tela? Ai. Do outro lado do plot do episódio, o nosso futuro rei dos piratas chega até a cidade da Madeira. A garota ninja do nada começa a se emocionar e ela começa a vibrar contando a sua história triste. Alguma coisa sobre a Vivi ter vindo nessa vila vários anos atrás e o rei ter prometido que sempre iria cuidar dela. Mas alguma coisa aconteceu e a cidade teve que ser abandonada. A Vivi, por sua vez, começa a vibrar ouvindo isso. Aparentemente, o processo de ir buscar madeira em outra cidade é algo que te deixa bastante emocionalmente vulnerável. Geral expõe a sua backstory triste chorando, e eles voltam com a madeira. No final do episódio, a Vivi e a Raja já são amigas. E é isso. O resumo do plot principal desse episódio é literalmente: os chapéus de palha precisam pegar madeira, eles vão lá e conseguem. Absolute cinema. Não se preocupe, esse episódio é o mais interessante desses fillers de Alabasta. No próximo, o Ace descobre um grupo de bandidos que estão escamando um vilarejo. Eles dizem ser soldados revolucionários e queriam proteger a vila de bandidos em troca de comida e de dinheiro. O Ace descobre isso, conta pra Vivi e ela decide testar eles. Ver se esses bandidos realmente só estavam passando um golpe nessa vila ou se eles tinham alguma coragem dentro deles pra proteger essas pessoas. Os chapéus de palha então aparecem na vila e esses bandidos genéricos são forçados pelo povo da vila a ir defendê-la. Os bandidos tentam fugir, mas encontram Luffy e seus amigos farmando aura. Eles mostram alguma backstory que ninguém se importa e os bandidos criam coragem pra defender a vila, fazendo com que eles virem alguma espécie de heróis locais e a Vivi confie neles. É isso, esse é o episódio.
O próximo episódio é o pior dos três. Eu queria muito poder dizer que é qualquer coisa além disso, mas eu vou resumir o plot do episódio inteiro aqui, tá? O Luffy come mais um cacto e fica chapado. O Zoro e o Chopper ficam pra trás pra ajudar ele. O Chopper quase morre. O Luffy causa, o Chopper quase morre de novo. O Luffy sai do efeito do cacto alucinógeno. Eles caem num buraco no deserto, eles saem do buraco. O Chopper quase morre mais uma vez. Eles se encontram com o resto do grupo, fim do episódio. É isso. O plot desse episódio é literalmente o Luffy, o Zoro e o Chopper caem em um buraco e saem do buraco. Quando eu fiz meu vídeo de Skypiea, nele eu falei que Alabasta era um dos meus arcos favoritos de One Piece, e muita gente disse que Alabasta tinha muita enrolação, e a parte deles cruzando o deserto demorava demais. Alabasta ainda é um dos meus arcos favoritos, porque eu li o mangá. Porque se eu tivesse que assistir o que parecem 200 episódios de gente caindo em buraco, indo buscar madeira pra cruzar o deserto, eu acho que eu também iria odiar Alabasta, odiar com força inclusive. Nota final pros mini fillers de Alabasta, 1 de 5 chapéus de frevo. Só não dou 0 porque eu ri bastante com o Chopper afundado no deserto com as perninhas de fora. Do mesmo jeito que o anterior ficou em primeiro lugar por falta de opção, esse filler aqui vai ficar em segundo lugar por falta de qualquer outro pra tomar o lugar dele. Pós-Alabasta, episódio 131 ao 135. O próximo arco tá só chamado no post do Ciner VIP como pós-Alabasta, e eu acho uma boa forma de descrever. Até porque eu diria que os próximos fillers não são exatamente um arco só, mas sim uma sequência de histórias curtas, flashbacks e outras anedotas dos Chapéus de Palha. Além disso, esse é o primeiro arco que o nosso guia do Reddit aqui disse que não era pra esquipar, então eu tô genuinamente animado pelo que tá por vir. A primeira dessas histórias é sobre o Chopper e a criação das Rumble Balls. Mas antes mesmo do plot do episódio começar, eu tenho certeza que seja lá quem colocou essa imagem sabia exatamente o que ele estava fazendo. De qualquer forma, logo depois de Alabasta, os protagonistas chegam em uma ilha cheia de comida e sorteiam quem vai ir buscar essa comida, e quem vai ficar pra trás pra cuidar do navio. Por uma ironia do destino, o Chopper acaba ficando com o palitinho mais curto e fica sozinho no navio. Pelo menos, ele acha que ficou sozinho, porque rapidinho ele se lembra que um novo tripulante se convidou pra fazer parte do navio deles. Uma certa Nico Robin, ex-agente da Baroque Works. Como é esperado de um dos membros mais medrosos do Chapéu de Palha, o Chopper passa a maior parte do episódio aterrorizado e correndo dela pra lá e pra cá. A Robin fica do lado de fora lento, enquanto o Chopper decide fazer algumas Rumble Balls. Enquanto trabalha, ele acaba lembrando de como elas foram criadas. Assim como muitas outras coisas na vida do Chopper, foi por um completo acidente. Ele derrubou vários medicamentos diferentes em um pote e misturou, tentando fazer um medicamento manipulado, e sem querer acabou inventando essa pílula amarela. Ele deu sorte, porque se sem querer ele tivesse jogado um pouquinho de tudo que é de bom e um pouquinho de elemento X, ele podia ter virado pai de 3 sem querer, e o Chopper claramente não é apto a ser pai das meninas superpoderosas. O episódio continua com o Chopper se assustando com a Robin, quebrando os barris de água da Going Merry, tendo que buscar mais água junto com ela. No meio tempo, ele se lembra de como a doutora Kureha ensinou pra ele medicina, como foram os seus primeiros dias fazendo medicamento e várias outras coisas bonitinhas assim, além de ter uma chance de conversar e se aproximar da Robin. No final, é um episódio que meio que acontece nada, mas eu genuinamente gostei. Eu sinto que o mangá de One Piece, por mais que é absurdamente longo, muitas vezes falta momentos pra ver os membros da tripulação interagindo entre si, e ver um episódio inteiro dedicado ao relacionamento do Chopper com a Robin pós-Alabasta foi um baita desenvolvimento pra esse lado. Além disso, a Robin chamando ele de bonitinho nesse momento acordou alguma coisa em mim. O episódio 132 é o da Nami. Começa com o Luffy pescando um caramujo gigantesco metálico, e de dentro dele sai um homem com cabelo esquisito, terno barato e uma carinha de estelionatário. O melhor de tudo é que ele realmente é. Esse cara se chama Rice Rice, e é um vendedor itinerante de um serviço de entregas, vendendo uns produtos esquisitos de emagrecimento e utensílios de cozinha, e um esquema meio Polishop, ou esses outros programas de televisão que fala coisas na linha de: se você comprar agora a nossa super panela que frita sem óleo, eu vou te dar um livro de como sequestrar suricatos do zoológico sem que ninguém perceba, de graça, de brinde. Ligue agora e não perca. Essa piada dele mostrando os produtos e falando sobre eles dura tempo demais. Não me entenda mal, eu adoro um estelionato e eu acho esse tipo de vendedor uma das coisas mais engraçadas que existem quando o golpe não tá sendo passado em mim. Mas 5 minutos disso é um pouco demais. No final, a gente descobre que ele vende um tipo de papel super resistente que é excelente pra desenhar mapas. Então, ele e a Nami tiram um X1 de estelionato pra ver quem consegue fazer mais barganho com o outro, e no
final, o cara acaba perdendo e fugindo, a Nami ficando com o papel sem nem precisar pagar. O resto do episódio é sobre a Nami desenhando mapas no quarto dela, tentando evitar que os meninos e o caos deles atrapalhem ela. Coisa vai, coisa vem, eles estragam um dos mapas, fazem ela chorar, e ela diz que o próximo que entrar no quarto dela vai ter que pagar uma multa de 100 mil berries. Depois de algum tempo de calmaria, a gente volta pra todo mundo dormindo no convés e o Chopper acordando, vendo eles indo na direção de uma tempestade. Mas ele não quer acordar a Nami porque ele tá com medo de tomar bronca dela. Então, quando a Nami termina de desenhar o mapa e sai pra ver a tempestade, a gente só consegue ver o Chopper em absoluto terror assistindo a vida dele prestes a ir embora enquanto eles vão em direção à tempestade. No final, todo mundo trabalha junto e eles sobrevivem. Mais uma vez, uma boa oportunidade de desenvolver os relacionamentos e o dia a dia da tripulação. Eu gostei. A Nami é uma das minhas personagens favoritas dessa história inteira, e ver ela ganhando o duelo de estelionato me deu muito orgulho. Próximo episódio, Sanji. A gente começa com a Mary navegando pro meio de uma frota de navios da marinha em uma névoa densa, e uma criança da marinha caindo do barco com uma panela de curry. Eles resgatam a criança e a gente descobre que ele derramou o curry que seria servido para todos os capitães dessa frota. E sendo apenas um ajudante na cozinha, tava morrendo de medo do que aconteceria com ele em seguida. O plot do episódio então é do Sanji dando dicas pra esse menino para ensinar ele a fazer o curry perfeito pra marinha, fazendo aquelas deliciosas comidas de anime que dão muita fome. Curry japonês é uma das minhas comidas favoritas. Eu imagino que parte disso pela influência de Persona 5 na minha vida. Eu sou apaixonado por curry e ver esse episódio com fome foi algum tipo de tortura desumana que eu mesmo decidi me submeter. É um bom episódio, divertido. O oficial da marinha ali fez um 6-7. Oh my God! No 134, a gente chega em uma ilha nova. É o episódio do Zop. Eu não vou mentir, esse é o mais sem graça dessa série de fillers. Essa ilha tem um festival de fogos de artifício anual e o Zop gostaria de pegar pólvora com os caras que criam os fogos de artifício. O episódio tem uma história triste, com uma garota que trabalha com seu avô fazendo esses fogos, contando que os pais dela morreram ano passado em um acidente com fogos de artifício. Então, o Zop ajuda os dois a fazerem um super fogo de artifício ser lançado e estourar no festival mais tarde. A garota fica emocionada e é isso. Não é um episódio ruim necessariamente, só não adiciona muita coisa, já que dessa vez o plot não é entre nenhum personagem que a gente conheça, mas sim do Zop com esses personagens feitos pra filler. Mesmo assim, é bem legal ver o Zop colocando seus talentos de explodir coisas em ação. Nesses fillers, ele acaba sendo só o alívio cômico e dar algo a mais pra ele fazer é bem legal. Além disso, nessa cena aqui, botaram alguma coisa pra galera que pagou o 3D. O próximo episódio não necessariamente tem mais conteúdo, mas ele certamente é mais divertido. É um episódio inteiro de flashback com o Zoro, e como ele conheceu a dupla de caçadores de recompensa Johnny e Osako, aquela do Baratie. Não tem muito o que dizer, Zoro se perde até chegar em uma cidade, bate em um cara, dá um tempo, bota a bandana dele e bate em vários outros. Eu sou um cara simples, eu gosto do Zoro, eu gosto de quando ele bota a bandana e bate em todo mundo, então eu gosto desse episódio. Como eu disse antes, esses fillers são bem divertidos e uma excelente forma de desenvolver um pouco mais os personagens no tempo extra que eles têm. Nenhum deles é excelente, mas todos eles são bem legais. Realmente assistir eles foi bem legal. Eu não gostaria de ter skipado esses fillers, mesmo sabendo que eles são fillers. Mais uma vez, o nosso comentarista do Reddit, CinerVip, acertou. Uma nota final pros fillers pós-Alabasta, 4 de 5 Chopper sentindo o terror da morte iminente. Faltou um molho ali pra dar uma emoção, uma aventura legal, uma luta maneira, uma história emocionante. Mas mesmo assim, é bem legal. No nosso top 3, imediatamente vai pro primeiro lugar, sem nem pensar duas vezes. A Ilha das Cabras, episódio 136 ao 138. Esse filler aqui começa com a marinha perseguindo Luffy e a sua tripulação para uma neblina forte, e lá eles encontram uma ilha. Quando um filler não sabe o que fazer, ele bota os marinheiros correndo atrás da Mary e eles navegando para dentro de uma névoa até encontrarem uma ilha genericaça. Dessa vez eles navegam até a Ilha das Cabras, justamente a que dá nome a esse arco. Essa ilha aqui é habitada. No momento que os chapéus de palha em baixa qualidade descem na ilha, a gente consegue ver que esse idoso observa eles por uma luneta. O Luffy com fome vê uma cabra e corre atrás dela. O resto da tripulação acompanha, e quando eles se dão conta, eles estão completamente cercados de cabra e em baixa qualidade de novo. O Chopper, como sempre, faz o seu papel de tradutor e conversa com as cabras em volta. As cabras dizem que alguém mandou elas atacarem os piratas e a gente descobre imediatamente quem é, um velho rabugento chamado Zene. E logo depois, ao descobrir que os piratas estão ali, o velhote das cabras tem um mal súbito e cai com a mão no peito. Com medo de terem matado ele, o Chopper ajuda o velho e descobre que ele tá doente, com algum problema no coração. Talvez o mesmo que tenha matado o Goku aquela vez. E esse velho vai morrer em poucos dias. Os chapéus de palha ficam com dó desse velho moribundo e decidem trabalhar pra ele.
mimando o Zene com comida e massagem nas costas, para que os últimos momentos dele fossem bons momentos. O único que fica receoso com essa situação é o Zoro, que ao invés de ajudar o velho, sai para buscar a comida, e obviamente, se perde. Não só ele se perde, como também encontra um navio pirata em construção no meio de uma montanha muito longe do mar. Misterioso. Enquanto isso tudo acontece, o episódio volta para os oficiais da marinha que estavam perseguindo o Luffy no começo do episódio, e o capitão desse grupinho aí diz que ele vai ser o herói da marinha que finalmente vai conseguir capturar o Luffy. Não o Smoker, não o Akainu. Esse cara que ninguém sabe o nome, ele vai capturar o Luffy. O que importa é ter autoestima e acreditar em você mesmo. Se algum dia você duvidar de você mesmo, lembra que o... Pera aí, deixa eu pesquisar o nome dele. O Capitão Moore. Se algum dia você achar que não consegue, lembra que o Capitão Moore achava que conseguia. Se o Capitão Moore acreditava nele mesmo, você tem o dever de acreditar em si mesmo. De nada pela palestra motivacional. Agora, vão ser só 12 parcelas de R$ 99,99. Para mais informações, compre meu livro. 10 lições que o Capitão Moore ensinou pra gente e como manter o pior bigode do mundo. O que eu tava falando mesmo? A marinha quer capturar o Chapéu de Palha, e os Chapéus de Palha acharam esse navio. Tanto a marinha quanto a Nami teorizam que esse velho Zene deve ter alguns segredos e um tesouro escondido. No dia seguinte, todo mundo vai junto com ele pra onde o navio está, e ele explica que sabia que o seu tempo tava acabando. Esse navio era algo entre um sonho perdido e um caixão. Naquela mesma noite, depois de se embebedar um pouco, o velho Zene diz que ele não era um pirata, mas sim um agiota, que emprestava dinheiro pra piratas da Grand Line. Mesmo assim, ele sonhava em algum dia ele mesmo ser um pirata e seguiu seu sonho. O Luffy obviamente nem hesita e diz que não importa se ele tiver velho, doente ou prestes a morrer, nunca é tarde demais pra seguir os seus sonhos. Boa frase, Luffy, eu vou botar no meu curso de motivação. Agora as parcelas vão ser só R$ 129,99, mas só pros 100 primeiros que se inscreverem e se ligarem agora, eu vou dar de brinde o livro Como Roubar Suricatos do Zoológico depois que eles descobriram os métodos do outro livro e se prepararam com defesa anti-ladrão de suricato. Mas é só pros 100 primeiros, hein? No dia seguinte, a marinha chega na Ilha da Cabra e tá pronta pra atacar eles, armando uma arapuca pros Mugiwara em baixa qualidade. Conseguem capturar o Zop e parece que a situação ficaria difícil de resolver, mas não. Alguém decidiu escutar o Luffy e seguir o seu sonho. Do topo de uma montanha, com uma tripulação feita inteiramente de cabras, o velho Zene zarpa o seu navio em direção à marinha pra salvar o Chapéu de Palha, navegando pela montanha mesmo. O navio dele alcança o mar como ele sempre sonhou e ele salva a tripulação de baixa qualidade de novo. O Luffy, sem perder tempo, bate o navio do velho contra o navio da marinha e, destemido, o velho Zene ameaça um navio inteiro da marinha com as suas cabras e um ábaco. Sim, aquele de fazer conta, esse ábaco. Rola uma breve luta contra a marinha no navio deles, com as cabras surpreendendo os marinheiros e botando eles pra correr. Um pouco depois, um marinheiro ameaça atirar em uma das cabras e, evidentemente, o Zene não podia deixar isso ficar assim. Então ele, e eu não estou adicionando nada além do que acontece no episódio, coloca o ábaco dele no chão, sobe em cima do ábaco como se fosse um skate, atravessa a sala em que eles estão e, dando um ollie no skate de ábaco, acerta a cara do marinheiro, comemora por alguns segundos e infarta. Essa é a sequência de ações sem tirar nem pôr. Ábaco, skate, pulo, infarte. Felizmente, ele não morreu. A Robin ajuda ele a terminar de vencer mais alguns membros da marinha, e o Chopper consegue medicar ele enquanto isso. Nesse momento, então, a Nami aproveita a chance pra perguntar do tal do tesouro dele. O Zene diz que ele tinha sim muito dinheiro quando ele chegou nessa ilha, mas as cabras comeram tudo, e hoje em dia, as cabras são o maior tesouro dele. Uma boa mensagem sobre seus amigos serem o tesouro de verdade, e sobre apreciar eles acima do dinheiro. Pra você ver o quão convincente ele consegue ser, até a Nami acredita nisso. Um homem da marinha tenta fugir parecendo uma minhoca. Não tenho comentário sobre isso, só é engraçado. Ao final do arco, eles vão embora e desafiam o velho Zene a se reencontrar com eles na sua jornada de pirata, o destino dele ficando em aberto. Luffy e o Chopper concordam que por mais que a saúde dele seja debilitada, ele pode muito bem encontrar uma ilha que tenha a cura pra doença dele no futuro. Tudo é possível. Ele já conseguiu viver muito mais do que o Chopper esperava no começo e a vida de pirata dele tinha acabado de começar. Honestamente, é um bom arco? Até que sim, mas definitivamente não é um ótimo arco. A história é meio sem graça e eu resumi bastante aqui para esse vídeo. Esses 3 episódios poderiam tranquilamente ser um episódio só que eu não iria reclamar. Dito tudo isso, a minha nota e review final pro arco da Ilha das Cabras, 3 de 5 ábacos skatistas. É enrolação demais mesmo e eu quase dormi nesses episódios e tava tipo no meio-dia. Se eu for colocar no top 3, eu acho que ele ficaria em terceiro lugar, ainda atrás do dragão velhinho, mas definitivamente à frente de levar madeira até entupir. É o seguinte, esse vídeo tá ficando longo, então eu acho que a gente só tem tempo pra mais um. Agora vem o arco da Ilha de Haluka. Haluka? Tá certo isso? Não. Huluka? Onde que eu vi Haluka, gente?
Ilha de Huluka, episódios 139 a 143. Adivinha só? Esse arco começa com os chapéus de palha sendo perseguidos pela marinha. Uma idosa de cabelo roxo e um major de marinha curioso, que na primeira cena que aparece dá um peteleco na testa de um careca. Esse cara parece ficar tão animado de estar perseguindo os chapéus de palha que só de observar o navio deles ele começa a tremer igual um chihuahua. Se não bastasse, ele prepara o seu ataque especial de afundar navio, atirando uma moeda com um peteleco, e essa moeda vai tão forte, mas tão forte, que afunda um navio inteiro com um único hit. Só que é o navio da marinha. Ele espirrou antes de jogar, então rolou um friendly fire. Mesmo assim, eu fiquei curioso. Em todos os fillers até agora, todo mundo era só bobão e as coisas eram resolvidas quase sempre na piadinha. Esse arco aqui me parece que tá diferente de alguma forma. Mal sabia eu que eu tava entrando no arco filler mais estranho até agora. Escapando da marinha, a Going Merry chega em uma ilha nova, a tal da ilha de Huluka, imediatamente sendo interceptados por um guarda, que não se importa com o fato de um navio pirata ter atracado na ilha deles. Ao invés disso, ele se aproxima do chapéu de palha enquanto o Luffy tá ali no meio recebendo o santo, e pede pra eles pagarem a taxa de atracar na ilha. O Luffy só sai correndo e o resto da tripulação o acompanha. Um velhinho cientista igualzinho o pai da Buma, chamado Renzo, se encontra com eles, perguntando pra eles se eles já viram a névoa arco-íris e convidando-os pra almoçar. No almoço ele explica que tá pesquisando essa tal de névoa arco-íris e a Robin parece interessada. Névoa arco-íris é o título do livro que ela tá lendo desde Alabasta. Antes que eles possam continuar a conversa, os coletores de impostos chegam. As pessoas no bar começam a beber tudo que tem e engolir toda a comida com medo deles. Aos poucos, os guardas ali, o líder deles, que é filho do prefeito, começam a extorquir todas as pessoas ali dentro por todo o dinheiro que eles têm. Tanta extorsão que até o Zop ficou surpreso. Do outro lado da cidade, Sanji, Nami e Chopper estavam fazendo comprinhas. Bom, a Nami estava comprando. Os outros dois estavam carregando as coisas dela, e enquanto isso, um robô aparece no meio da rua pedindo para que eles paguem seus impostos. Com poderes elétricos e pilotado pelo neto do prefeito. São 3 gerações de nepotismo extorquindo o cidadão comum. O engraçado é que os poderes elétricos desse robô não vêm de uma bateria, mas sim de um cara que fica logo ali atrás, pedalando para gerar uma carga elétrica. Vendo que não seria fácil derrotar ele e poderia danificar as compras da Nami, o trio foge do robô, e como ele tá preso a uma bicicleta ergométrica por um cabo, não tem como correr atrás deles. E não, essa ainda não é a parte estranha. A parte estranha começa agora. Quando os nossos piratas favoritos saem do restaurante, eles veem um navio pirata abandonado vindo na direção da cidade. O cientista, que parece o pai da Buma, usa um pedalinho para ir até lá investigar. O navio parece que estava recentemente habitado, mas essa aqui é a principal questão. Por mais que esse navio esteja claramente com sinais de vida, o cientista diz que ele foi perdido e começou a vagar nos mares perto dessa ilha há 50 anos atrás. Não só isso, o navio havia saído de dentro de uma névoa arco-íris misteriosa. Sem perder tempo, o cientista entra na Going Merry e vai com ela na direção da névoa. Os chapéus de palha que estavam com ele acompanham, curiosos. Do lado de fora, o trio que tinha ficado fazendo compras na cidade só consegue observar a Merry indo embora em baixa qualidade. Logo, o navio chega no que parece ser uma dimensão inteiramente paralela, que a Robin imediatamente reconhece como a dimensão descrita no livro que ela estava lendo. Um cemitério de navios que ninguém que entra sai. O velho cientista reconhece esse lugar e diz que ele estava investigando isso há 50 anos. Ele havia perdido seus amigos na névoa arco-íris e tá procurando por eles desde então. Antes mesmo que eles possam procurar qualquer coisa, os chapéus de palha são atacados por fantoches de fantasma. O Luffy derruba eles e um cara mira uma flecha em um Luffy de qualidade extremamente baixa. A Robin salva ele e descobrimos que quem estava fazendo isso eram crianças, os amigos de infância do Renzo, que não envelheceram um único dia desde que desapareceram. Mesmo assim, o cientista reconhece eles, e nós vemos um flashback do passado das crianças. Um grupo de amigos que sonhava em ser uma tripulação de piratas, que passavam o dia inteiro brincando em uma pedreira, até que um dia, um grupo de outros piratas atacaram a cidade deles, forçando as crianças a fugirem. E a única forma que eles encontraram para escapar foi entrar no próprio navio dos piratas que atacaram a cidade e tentar fugir. O líder das crianças, um garoto chamado Rapa Nui, empurra o líder dos piratas para longe do navio com um peteleco. Porém, o Renzo, ainda criança, cai do navio e fica para trás, prometendo que iria se reencontrar com eles, custe o que custar. Então, isso quer dizer que enquanto as crianças não envelheciam nessa dimensão paralela, o Renzo estava do lado de fora aceitando trabalhar para esse prefeito que extorquia a população simplesmente para tentar cumprir a sua promessa de reencontrar os seus amigos, sem nunca saber se realmente seria possível. Que lindo. De volta com o grupo que ficou fazendo compras, nós vemos que o robô do Nezo do prefeito alcançou eles novamente. Mas aquele marinheiro do capítulo anterior joga uma moeda no robô, que só aceita ela como pagamento das taxas e deixa eles em paz. Não só isso, a gente finalmente vê o prefeito, 50 anos mais velho, mas não há dúvida, é o mesmo pirata que atacou a cidade todos aqueles anos atrás. Ele ficou sem o seu navio e tomou conta da cidade, extorquindo seus moradores com seus impostos abusivos. O próximo episódio começa com um grupo que ficou no cemitério de navios dentro da névoa arco-íris. Eles descobrem que esse local
local é uma outra dimensão bizarra, e um loop constante de movimento distorcendo o espaço-tempo. Lembra que eu disse que ia ficar estranho? Pois é, a Robin atira uma bola de canhão pra frente e a bola de canhão cai atrás deles, completando um loop inteiro. Nós vemos mais alguns flashbacks, dessa vez do primeiro dia que as crianças chegaram, sem saber pra onde ir, e com os piratas que atacou a vila deles sem querer no meio deles. Não só isso, esse local parece perigoso, já que nesse mesmo flashback as crianças são atacadas por uma cobra do mar. Felizmente, o Rapa Nui manda a cobra embora, adivinha? Com um peteleco. Fora do flashback, o Chapéu de Palha e as crianças se encontram de vez e começam a conversar. O Renzo pede pro Rapa Nui perdoar ele por todo o tempo que ele levou pra completar suas promessas. E o Usopp faz um discurso sobre como ele se esforçou pra se encontrar com eles e a amizade deles é eterna e blá blá blá. Parece funcionar, mas não por muito tempo, porque enquanto isso, do lado de fora, o neto do prefeito conta pro nosso trio de compras que essa dimensão tá sendo investigada pelo prefeito há algum tempo. Não só isso, ele acredita que lá existem incontáveis tesouros que ele quer ir atrás. O prefeito então tenta contato por Dendemushi com o cientista e consegue. Eles conversam com o grupo nessa dimensão paralela e antes que qualquer coisa possa ser resolvida, o Rapa Nui reconhece o nome do prefeito como o nome do pirata que atacou a cidade e fica muito bravo. Mas, de alguma forma, no mundo real, coisas continuam aparecendo dessa dimensão paralela, porque a cobra do flashback surge na praia pra atacar eles. Antes que o Rapa Nui possa brigar com o Renzo, o Usopp explica que na realidade, o cientista só trabalhou com o pirata prefeito, porque era a única forma dele cumprir sua promessa. Pra isso, ele havia abandonado todos os seus princípios e aceitou humilhação pública, só pra poder se encontrar com seus amigos mais uma vez. Os dois se entendem pela primeira vez, melhores amigos de novo, apenas tristes que perderam uma vida inteira juntos. Enquanto essa conversa toda acontecia, o Luffy tava testando o loop dessa dimensão, se jogando pra lá e pra cá, se divertindo. Quando ele completava o loop, em uma dessas voltas ele tromba no Rapa Nui e os dois voam na direção do horizonte. Mas ao invés do loop se completar e eles aparecerem de novo ali, eles continuam desaparecidos. A cena vai pra eles e os dois parecem estar em outra dimensão ainda. Um corredor todo azul e preto que me lembra um pouco o fundo da cena de transformação de Ranger dos primeiros Power Ranger. Em seguida, o episódio volta pro presente, com o mesmo marinheiro misterioso derrotando a cobra gigante no flashback e salvando a Nami, que sem pensar duas vezes, pega um barquinho e rema na direção dessa dimensão paralela. Pode custar a vida dela, mas se tem tesouro, a Nami tá indo. Ela se encontra com o resto da tripulação e vendo uma chance de escapar, o pirata genérico que tava preso ali com as crianças usa uma delas de refém, roubando o barco da Nami e usando ele pra ir embora da névoa arco-íris. A Nami foi pra lá amarrada com uma cordinha, e essa cordinha, aparentemente, é o bastante pra trazê-la de volta dessa viagem interdimensional, porque funciona com esse pirata genérico. Se tudo isso parece confuso e aleatório, não se preocupe, é porque é. Vendo um membro da sua tripulação voltar, o prefeito pirata vê essa como a chance de conseguir os tesouros dessa dimensão paralela, derrubando uma torre na cidade pra usar como uma ponte entre as duas dimensões e ir até lá buscar o seu tesouro. Eu não vou mentir, eu sou um cara que aceita muita coisa. A minha suspensão de descrença, principalmente quando eu tô vendo One Piece, tá sempre no máximo. O que me mostrarem, eu aceito e bora. A história sendo boa, eu tô feliz. Mas que é estranho a história logo depois de Alabasta, onde até agora a coisa mais estranha que a gente viu era um canhão que também era um cachorro salsicha, agora tem uma dimensão paralela que não corresponde às regras comuns do espaço-tempo e vive dentro de uma névoa arco-íris. Você tem que admitir que é estranho. Isso sim é um filler de verdade. Pegaram One Piece, deram na mão de algum animador que com certeza não tava nas suas plenas faculdades mentais e falaram: voa moleque, segue seus sonhos. E ele seguiu! Chega a ser lindo uma coisa dessas. Lá vamos nós, pro último episódio desse arco que já começa com o pirata prefeito buscando os tesouros nessa outra dimensão. O neto dele aterrorizando o Chapéu de Palha com o seu robô elétrico. O Zoro fica extremamente animado pra ir lutar com ele. Enquanto isso, o Luffy, que tinha conseguido achar um caminho pra sair da dimensão de Power Rangers, não me pergunte como, eu não sei. Ele literalmente andou e achou a saída. Aparece nesse local. O prefeito então entra em um segundo robô. Esse usa fogo. E eu fiquei animado. Era a hora daquelas brigas clássicas de One Piece. O Zoro briga contra o segundo em comando, o Luffy briga contra o líder e o resto da tripulação faz react do anime que eles mesmos fazem parte. E One Piece é sobre isso e eu tava animadíssimo. Ainda por cima, acontece aquele momento bem One Piece que eu falei no começo do vídeo, com o Luffy agarrando a mangueira desse robozão, falando algum discursinho genérico que piratas não precisam de poder, só precisam de um sonho. Mas é claro, eu não posso me divertir com nada. Não pode ter nada de bom nesses fillers malditos. Ao invés de uma luta maneira, o que acontece é, com o robô elétrico, a Robin usa a fruta dela para desligar ele da tomada e com o susto, ele cai no mar. Com o robô de fogo, o Luffy derrota ele imediatamente e o prefeito nem tenta lutar. Ao invés disso, ele joga o robô com todo o seu combustível no chão e taca fogo, explodindo a torre inteira e balançando essa dimensão alternativa com um gigantesco nem meu nem seu. Já que ele não vai conseguir o tesouro, ele joga todo pelos ares e foge.
O Luffy, inclusive, cai na água, e se não fosse o pequeno Rapa Nui salvando ele, o Luffy ia morrer num filler. Uma vez que o cara explodiu tudo e escapou, então, o cientista ali diz que a dimensão está instável e o céu tá caindo. Essas são as palavras que o cientista usa. O céu tá caindo. O céu tá caindo! O céu tá caindo! Mas não se preocupe, as crianças e os chapéus de palha em baixa qualidade veem uma saída. Um pôr do sol que parece vir do lado de fora da névoa. Então, eles começam a remar. O problema? Os remos da Mary quebram e eles não conseguem escapar sem vento. As janelas dele fechando, Rapa Nui decide se jogar na água e nadar pra longe, sendo um herói. Nadando até um navio da marinha que estava naufragado na região. Usando os canhões desse navio para criar o vento necessário para empurrar a Mary pra longe dali. O resto das crianças na tripulação dele o acompanha, prometendo pro Renzo que eles vão voltar, não importa quanto tempo leve, eles vão dar um jeito. Eles conseguem ativar os canhões e com a ventania, a Mary é lançada pra fora dessa dimensão nesse portal alternativo. Ao invés de aparecer no mar, onde o portal tava antes, ela aparece no topo de uma montanha. Mas não se preocupem, ela sai voando em direção ao mar. Brasil! Não me pergunte, eu também não sei. E a névoa arco-íris não só cospe a Mary em direção ao mar, como do nada ela começa a agir igual um buraco negro e suga especificamente a casa do prefeito e todo o tesouro e dinheiro do prefeito pra dentro de si antes de desaparecer. O portal de névoa arco-íris para uma dimensão alternativa decidiu sugar o dinheiro do prefeito e só do prefeito antes de desaparecer. O portal não devolveu o dinheiro pros pobres. Não existe nenhuma mensagem Robin Hoodiana aqui. Ele só decidiu sugar o dinheiro do cara e sumiu. Foda-se. De volta ao grupo, o Sanji e o Chopper estão muito animados de verem o Chapéu de Palha, provavelmente na pior qualidade que eles já tiveram, papo de 144p mesmo, voltando pra terra firme. E pra quem não percebeu ainda, o marinheiro misterioso não é ninguém mais, ninguém menos do que Rapa Nui e seus amigos. De acordo com ele, quando a dimensão do arco-íris explodiu, eles foram jogados de volta 50 anos no passado, porque sim. E ao invés de voltar pra casa, se juntaram à marinha para terem poder o bastante para prender o prefeito. Não sei nem se dá pra dizer que eles viajaram no tempo então, porque se eles ficaram pra trás esse tempo todo, mas depois foram jogados de volta 50 anos atrás, não é que eles viajaram no tempo, é mais que eles deram um pause no tempo e tiveram a chance de conversar com o amigo deles mais velho e foram devolvidos pro ano. Eu não vou perder meu tempo pensando nas implicações disso, não vale a pena. O final do arco é bem bonitinho, com o Rapa Nui e o Renzo dizendo que ainda são amigos, mesmo depois de todos os anos e o Chapéu de Palha indo embora. O finalzinho do episódio ligando diretamente com Skypiea e o navio caindo dos céus. Mas assim, eu não vou mentir. Depois de ver esse filler, Skypiea não parece nada demais. O que é uma ilha no céu pra quem já foi pra uma dimensão alternativa que não obedece às regras do espaço-tempo? Mas eu não vou mentir, eu até que gostei desse arco. Não é nenhuma super história emocionante, mas certamente é divertida e certamente é engraçada. Mas o final é bastante decepcionante. Eu esperava pelo menos uma lutinha legal, mas terminou com uma explosão e um monte de gente correndo. A minha nota final pra esse arco, então, 3,5 de 5 bicicletas ergométricas ligadas ao robô que joga raio. O que coloca ele em segundo lugar, atrás das pequenas histórias de Alabasta, mas na frente do dragão velhinho. E é isso, eu terminei todos os fillers de One Piece, não tem mais nenhum. O quê? Foram só 5 arcos. Tem mais 21. Não, mas olha o tamanho desse vídeo. Eu não tenho como continuar isso aqui. Vai ter 50 horas de vídeo se eu fizer tudo num só. É, não vai dar pra fazer tudo num só. Bom, eu posso continuar, se vocês quiserem. Comentem aqui, pedindo uma parte 2 e me dizendo qual filler de One Piece é o favorito de vocês e qual eu não posso perder. O próximo arco é um tal de G8. O nosso amigo do Reddit diz que é bom. Vamos ver. É isso, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. E se vocês gostaram, eu fiz esse outro vídeo testando jogos de One Piece. Dá uma olhada.